Olá a todos! Começando mais um Talk to You, o programa que a gente convida os nossos ex-alunos da Vox2U Macaé para bater um papo, uma conversa aqui sobre como é que está a vida pessoal, profissional, os novos projetos, como que a oratória tem ajudado a desenvolver os seus processos, a sua vida e desenvolver cada vez mais o que a gente fala, o seu eu interior, o seu eu profissional, o seu eu se ampliando cada vez mais. E entre esses assuntos, a gente muitas vezes fala sobre autoestima, fala sobre sorriso, a importância de se conectar mais com as pessoas e ver os seus hábitos. Hoje, eu estou muito feliz aqui de receber um casal de alunos e uma alegria gigantesca, eles que se formaram na turma CrossVox, a primeira turma que fez a formatura fora da Vox2U, alugou um ambiente, um restaurante, fez um negócio grande. Depois deles, a Vox nunca mais foi a mesma. Várias turmas começaram a fazer, querer também, então eu estou aqui com os culpados. Vamos conversar aqui com os culpados desse ambiente. E aí, Albert e Márcia, sejam muito bem-vindos ao nosso Talk to You, a nossa sala do podcast. Eles que se formaram com a Gabi Staniszewski, e a gente tem uma alegria enorme de poder... Quando entrei na Vox, eles estavam já pertinho da formatura. E eu pude conhecer um pouquinho eles também, e hoje a gente vai conhecer a trajetória deles. Sejam bem-vindos, Albert e Márcia. Luiz, obrigada pelo convite. Aliás, é uma honra estarmos aqui como ex-alunos. Aliás, se não fôssemos ex-alunos, quem diria que teríamos essa coragem, ou menos frio na barriga, para poder estarmos aqui nos comunicando de forma melhor e passar a nossa história, trajetória, nossa história dentro da Vox, como alunos, e hoje, mais seguros para podermos estarmos conversando de forma clara e expressiva. Uau! É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. E é o que a Márcia falou, a segurança, a tranquilidade, o menos nervoso nesses momentos. A gente vai conversando e vamos contar muita história boa hoje aqui. Opa! E eu quero saber dessas histórias, porque vocês vêm para cá, mas a gente conhece um pouco da história. Eu quero conhecer um pouco mais. Vocês são empresários, vocês têm uma clínica dentária e quero que vocês me digam, cirurgiões dentistas, e eu quero que vocês me digam um pouquinho como é que foi a trajetória de vocês lá. Vocês têm hoje a clínica e são um casal. Peraí, quem veio antes? Eu quero saber. Olha, eu gosto de saber todas as histórias. Então, eu quero saber como é que foi isso para vocês serem empresários aqui em Macaé também. Conta um pouquinho a história de vocês. Luiz, eu sou cirurgiã dentista há 19 anos. Atuo na área de ortodontia, sou especialista em ortodontia, odontologia do trabalho também, fiz essa segunda pós e caí de paraquedas em Macaé, sem nenhum conhecimento, nenhum tipo de ajuda pessoal de ninguém. Tive uma proposta de emprego recém-formada e vim com a cara e coragem, saí do sul de Minas, sozinha, e tive minha primeira experiência profissional aqui. Não imaginei que ficaria, mas Macaé me acolheu muito bem. Hoje eu me considero macaense, sou muito feliz aqui. E segui nessa trajetória de trabalhando para cirurgiões dentistas primeiro, logo após eu consegui montar o meu primeiro consultório aqui. E tô nessa, conheci o Albert depois dessa trajetória minha aqui, solamente, e o Albert vai falar um pouquinho sobre como ele veio para cá. Eu cheguei aqui vindo de Porto Seguro, mas eu sou de Vitória, formei em Vitória em 2006. E fiz uma especialização em implantodontia, também sou cirurgião dentista, com a Márcia, e fiz mestrado também em São Paulo, em Araraquara. E aí eu atuo mais na área de reabilitação, e os casos mais complexos aí fica com a gente.
Eu cheguei em Macaé, vindo de Porto, a convite de um amigo, que falou que Macaé é um lugar bacana, vem pra cá. E aí, realmente, eu vim pra cá em 2010, cheguei aqui em 2010, e comecei, assim, você chega na cidade, você começa do zero, ninguém te conhece. Então, assim, o meu foco era ser conhecido entre os colegas dentistas. Então, eu trabalhava em todas as clínicas, assim, que eu podia trabalhar. E aí, depois, a gente eu montei uma clínica, um consultório particular, sozinho, e conheci a Márcia nesse período aí, que eu tinha um consultório sozinho. Aí, hoje, a gente tem a nossa clínica, nós dois. Que bacana. E, assim, eu vejo... Hoje, quando a gente anda aqui em Macaé, a gente percebe, tem várias clínicas, tem o trabalho, mas eu vejo a conversa que a gente consegue ter aqui com vocês, um ponto muito interessante, porque tanto essa parte de ajudar as pessoas a recomeçar, né, que o Albert trouxe ali, e aí até, Albert, queria depois que você trouxesse exemplos para a gente. Porque quando eu falo de mim, quando eu penso assim em dentista, eu penso, não, mas é obturação, é o canal, e é um mundo, e tem muito mais, não é só tratar o dente, é você tratar algo que está dentro de você, e a gente tem uma aula aqui na Vox, que é a aula 12, que é uma aula de autoestima. E aí fala, mas... aula de autoestima, aula 12, tem alguma coisa a ver, Márcia, com dentes? Tem alguma coisa a ver com dentista? Conta pra gente, então, por favor. Totalmente. Vamos lá. Nós, dentistas, somos responsáveis em devolver o sorriso dos pacientes. E o sorriso, ele é totalmente responsável pela conexão, afetividade, você passa mais segurança numa conversa, numa negociação quando você sorri. Existe um estudo feito pela Universidade de Brasília, o UNB, e um estudo feito pela Universidade de Goiás, em que o sorriso ele é responsável por 40% da proporção da beleza na face. 40% responsável. Então você percebe, quando uma pessoa ela tem um problema no dente, ela não vai sorrir. Além disso, o sorriso ele libera dopamina, serotonina. Então, quando a gente devolve isso para um paciente, muda tudo. Muda ele internamente, ele se sente mais seguro e ele passa essa segurança para quem está em volta. Então, reabilitar, que é a área do Albert junto a minha, porque eu preciso devolver a estética para o paciente através, né, do desentortar os dentes. Para quem não tem muito conhecimento do que é a ortodontia, a gente desentorta porque a pessoa ela fecha a boca de maneira errada, ela toca os dentes de maneira errada. E ela não pode reabilitar e devolver um dente se a posição desse dente estiver torta. Então aí entra a parte do Albert. Fala aí. Então, a minha parte, e assim, eu acredito muito na seguinte situação. Se você é um rapaz, né? Chamar de rapaz. Obrigado, eu gostei. Que gosta de sorrir. Então é uma pessoa alegre. E eu não sei se você já fez essa experiência de chegar num ambiente que tem uma pessoa que não está sorrindo e dê um sorriso para essa pessoa. No mínimo, assim, na maioria das vezes, ela vai te retribuir um outro sorriso. Então, eu acredito que um sorriso faz o outro sorriso existir. Então, quando o paciente chega no seu consultório, ele vai ter um problema. Geralmente. Ele foi mutilado, foi traumatizado. E tratar a parte odontológica, eu acredito que para mim, para a Márcia, hoje, para alguns amigos dentistas, seja a parte mais fácil. O problema é o trauma, é a vergonha, é a expectativa. Então, assim, eu lembro que na época da faculdade, um professor, ele foi muito feliz na aula que ele deu, que eu guardei essa aula, ele fez com que a gente assistisse um filme chamado Um Golpe do Destino. Esse filme fala da história de um médico que era arrogante e tratava os pacientes de uma maneira assim, ríspida, sem a parte humana, e esse médico teve câncer na garganta. É um filme famoso, antigo, que vale a pena a gente até, quem quiser assistir.
Então ele me trouxe muito essa visão, não adianta você tratar a boca, não vai dar certo. Você precisa tratar, por mais que esses pacientes não tenham nenhum problema com relação à boca, às vezes a pessoa não está bem. Então eu tenho que estar bem para receber essas complicações que são para mim mais complexas que a parte odontológica. Dicas Márcia, Albert e Vox. A gente juntando tudo aqui, a importância de ter a personalidade agradável, com um sorriso e com essa parte de recomeçar, de fazer, de se reabilitar, né? Porque a gente percebe muitas vezes, aqui na Vox a gente brinca, que as pessoas precisam aprender a falar. Tem gente que fala muito, mas isso não significa falar bem. A gente aprende a ouvir, porque muitas vezes a gente também não sabe ouvir. E aí, quando a gente fala também da boca, é o sorrir, é o se alimentar, é o ter esse outro cuidado, até de colocar, eu aprendi agora aqui, a forma de você colocar, fechar a boca, porque isso pode gerar algumas doenças, alguns problemas sérios. Então, o tempo todo a gente está reaprendendo. E aí vem sempre também um questionamento. Algumas pessoas falam assim, eu já estou muito velha para aprender alguma coisa. A gente está sempre aprendendo, né? Isso é incrível. E eu gosto de ver também, além da parte aqui de vocês trazerem isso para a gente, a parte de empreender em Macaé. Porque, como eu falei, hoje a gente anda e a gente vê muitas clínicas. Como é que é para vocês que são um casal, empresários, dentistas, cirurgiões dentistas? Gente do céu, é muita coisa. Como é que vocês conseguem se organizar e estar nessa parte do empreendedorismo também? Vocês têm vida? Conseguem? Luiz, é um desafio. É desafiador para um casal conseguir conciliar realmente o Albert noivo, o Albert sócio, o Albert colega de trabalho, né? Porque são muitos acontecimentos durante um dia que ocorrem divergências profissionais, divergências na maneira de pensar, e que a gente precisa ajustar. A divergência que eu tive com o Albert dentro do consultório pela manhã, eu não posso levar para o Albert noivo em casa na hora de um jantar. Isso é um desafio. É um desafio para a gente manter a nossa relação em todos esses aspectos, em todos esses âmbitos, de forma saudável. Precisa ter momentos, né? Então, assim, a relação empresário, eu acho que da onde surgiu a ideia? A gente nunca quis crescer de fora para dentro. Não adianta eu colocar uma clínica, colocar questões que eu vou chamar o paciente para fazer um tratamento, mas que eu vou ver que eu estou falhando nas minhas questões, tanto de receber o paciente, de acolher o paciente, de organização ali dentro. Então a gente buscou muito isso, e essa organização trouxe também a nossa organização de momento nosso, momento consultório. Você faz isso e eu fico com essa parte. E aí eu preciso confiar. Ela vai fazer. E confio. Vai fazer muito bem feito. E eu, na minha parte, vou fazer muito bem feito. Eu acho que a gente delegando e se organizando com relação aos momentos não fica tão cansativo. Dá para fazer. É menos desafiador. Ai, que bacana. Gestão do tempo. Né? Conseguir organizar, ter as caixinhas, não levar a questão e também saber se comunicar. Porque a gente percebe que essa parte, né, de vocês conseguirem não guardar aquele assunto que é profissional, não levar para o pessoal, e o contrário também, vocês conseguirem falar, olha, não gostei disso. Como é que é essa parte da comunicação, aí já pensando, né, comunicação como os sócios que são, e esse é um ponto que eu adoro pensar aqui também, tem muita empresa que fecha por divergência, vou melhorar aqui, pela não comunicação das divergências dos sócios, porque como a Márcia colocou, divergência acontece, mas conseguir se comunicar. Como é que é a comunicação para vocês, como sócios, também da clínica?
como que é essa parte da divulgação, aí já caminhando para essa comunicação, uma palavrinha que a gente aqui na Vox adora puxar, que é essa palavra. Luiz, a Vox nos auxiliou de forma imensurável nesse aspecto, né? Porque a comunicação, ela não é só o falar, a comunicação é o ouvir. E assim, assumo que a minha... Aí, ó. A minha dificuldade, e eu percebi isso aqui na Vox, era de ouvir. Nunca tive nunca fui travada para chegar e falar. Antes da Vox já tinha palestrado em outros locais, em escolas, na Petrobras, na Cipate, mas o ouvir, você acolhe, você percebe tudo que o outro está buscando em você. Então isso como casal também, né? Como casal, como sócia, como colega de trabalho, eu preciso ouvir o Albert tecnicamente, dizendo, eu preciso acolher a ideia que ele está trazendo para mim. E o falar, existe a Márcia que precisa se comunicar como noiva, existe a Márcia que precisa se posicionar como sócia, existe a Márcia que precisa conversar com o Albert como colega. E essa comunicação, esse conjunto, esse misto, eu aprendi aqui dentro com vocês. É importante a gente dizer assim, que a Márcia estava falando que eu estava prestando atenção e nesse ponto que ela falou da comunicação é saber ouvir, e realmente eu vejo assim, não uma melhora só nela, porque a gente tem a tendência a ver mais o outro do que a gente, né? Então eu consigo ver a melhora dela em escutar, em processar aquilo que eu, no caso, eu estou falando, e a minha também de segurança e dicção, clareza, que você está falando, não estou entendendo nada que você está falando. Então assim, eu consigo ver também a melhora com relação às reuniões, aos nossos colaboradores. E eu sou um cara que eu gosto mais de ouvir, e sempre gostei. E isso, assim, sempre me ajudou bastante. Mas quem gosta de ouvir, às vezes, não gosta muito de falar. Então tem que também, esse equilíbrio é importante, né? Como a gente acaba virando uma dupla, né? Porque em determinadas situações, com a nossa equipe, com os nossos, como ele disse, os colaboradores, tanto os funcionários como a nossa equipe de apoio, os dentistas que estão ali junto conosco trabalhando, essa comunicação ela é muito importante. Então, quando eu percebo, eu falo assim, Albert, isso aqui é para você ouvir mais, isso aqui eu vou precisar me posicionar, então essa reunião você vai me ajudar a fazer, isso aqui. Então a gente tem essa parceria, né, que é natural. Eu nasci com um perfil em que eu consigo falar mais, me comunicar, o Albert em ouvir. É claro que a Vox ajudou a gente a pegar essa falha, né, que eu identifiquei em ouvir e procurar melhorar. E ele é a mesma coisa, então a gente consegue se dividir nessas tarefas, né? Sim, aí vou tocar em outro ponto, né, que eu percebo diariamente e que é talvez algo que é uma doença hoje. As pessoas não conseguem te ouvir. E não conseguem te ouvir pela bolha que a gente tá tendo de internet, tudo muito rápido. Então você vai chegar para um colaborador seu, vai falar e ele não vai te escutar. Você vai fazer uma reunião, aquilo que você falou na reunião não vai acontecer, não vai mudar. Então a Vox ajudou muito a gente a pegar e fazer com que eles entendam aonde a gente quer chegar. Então às vezes a gente usa métodos da Vox, apostila, e aplica ali. E o principal indicamos eles a virem fazer o curso. De certa forma, acabamos sendo exemplos, né, de um funcionário. Nossa, você falava assim, como você me lembrou? Eu falei, então. E elas falam. Tem uma dentista amiga que já está fazendo. Duas. E tem as meninas que trabalham com a gente. Eu sou louca para fazer o curso. E fico feliz, né? Gente, e assim, várias dicas que vocês foram trazendo aqui. Às vezes a gente tem sócios que falam já, sócios, casais, né, porque o casal também é uma sociedade. Né, e aí a gente pensa, às vezes tem sócios, duas pessoas falam assim, não, esse fala
e o outro faz a outra parte. Casal, um é o que se comunica muito, o que fala muito, e o outro fica sem falar as coisas. Mas o que a gente percebe, e aí vocês estão dando exemplo aqui com testemunho, com a fala, é que sim, às vezes a gente começa tendo um perfil mais um de falar, outro de ouvir, mas que os dois precisam, sendo sócios, sendo casais, sendo amigos, os dois precisam saber ouvir, os dois precisam saber falar. Isso é muito bacana e a gente poderia, sim, aprender lá atrás. Eu gosto de dizer que a escola deveria ter aula de empatia, a gente trazer isso. Enquanto não tem, e também já para todos os adultos, todos os sócios, todos os casais, a gente continua reforçando aqui da Vox. Mas você sabe, acontece muita gente fala que não, eu vou fazer, mas eu vou fazer numa turma e o meu sócio, o meu marido, a minha esposa vai fazer em outra. Tem que fazer separado. E eles foram da turma CrossVox. Os dois se formaram juntos nesse processo. Aí a gente vai aproveitar aqui e falar, dá certo, dá muita treta, como é que é isso para vocês? Luiz, eu acho que a base de um casal, né, e eu preciso trazer isso, no meu ponto de vista, não que isso seja, né, absoluto, é a confiança, é a transparência. Você tem que se despir a alma, o seu jeito, porque senão você não cria uma intimidade, uma conexão com a pessoa que está ali do seu lado. Então nunca foi uma dificuldade, acredito para nós, nos expor ali, trazer situações internas, externas, dificuldades. Após muitas aulas, o Albert me trazia, amor, você foi ótimo nisso, mas isso daqui, e a mesma coisa, a gente sempre fez uma troca, e isso ajuda muito, porque se você está numa turma de amigos, de colegas, e a aula acaba ali, às vezes alguém até percebeu alguma coisa, mas tá na correria, tem a hora de sair, não te fala, e isso acaba esquecendo. E ninguém mais íntimo e melhor do que a pessoa que está do meu lado para entender, perceber uma falha que eu tenho e pontuar aquilo para mim. A dificuldade de fazer com a Márcia não teve. Ela é a minha melhor companhia. Eu não me vejo fazendo nada sem ela, assim. Os momentos são bons. E como casal, nunca passou pela minha cabeça. Se ela não fizesse, eu não teria feito, entendeu? Eu acho que por isso que ela falou, é um ajudando o outro, aconselhando, dando os toques. Não que ela me obrigue, não que eles só vivem juntos, é porque eu gosto. Ninguém me obriga. Nós gostamos. E aí, olha só, e além da cumplicidade, né, e da troca aqui que a gente percebe essa cumplicidade, o casal, mas também como sócios, porque na empresa um pode dar o toque para o outro, um pode dar o feedback e aí continua. Então, quem já tinha essa desculpa aí, já elimina essa desculpa, porque não funciona. E a gente está caminhando aqui, o tempo vai passando, a gente vai conversando aqui, e é uma delícia conversar. E eu gostaria de saber, vocês têm uma consideração final, um ponto para trazer para as pessoas, falando, né, do que vocês quiserem, seja na parte profissional, fazendo um pitch de vendas, como a gente ensina aqui na Vox também, mas também falando para esse público que nos ouve aqui, alguns que já são alunos, que estão no começo, nas aulas iniciais, outros que estão ali pensando em fazer a Vox, né, e pensam, será que eu faço? Será que eu não faço? Gostaria dessas palavras, e aí no final eu também adoro falar, aí eu boto as minhas considerações aqui. Bom, meu conselho o sorriso é uma linguagem, um meio de comunicação universal. A gente precisa sorrir e a gente precisa se comunicar. A Vox te ajuda a comunicar. Eu e o Albert estamos aqui para te ajudar a sorrir. Aí, Muito bom. Olha o Muito bom. Maravilhoso. Bom, meu conselho é que a gente precisa saber que existe um processo. E a gente às vezes só quer saber o final da caminhada do processo.
A gente precisa entender que é importante você se capacitar e ver uma pessoa falar bem, desenvolta. Às vezes ela não nasceu com esse dom, eu não nasci com esse dom, mas é possível. Se você procura instituições boas, de qualidade, e a Vox é uma delas. Eu quero agradecer muito a vocês dois, primeiro por ser exemplo para a gente aqui, porque vocês, sim, são o primeiro casal que fez a Vox, que começou e se formou como um casal. Hoje nós temos outros, e os nossos consultores comerciais comentam de vocês, falam, não, funciona assim, a gente tem um casal que são sócios, que são noivos, e é muito bacana a gente ver esse desenvolvimento. E fico aqui com essas palavras também para botar na consideração da Vox to You, porque vou pegar essa parte do processo. E a gente às vezes pensa, um sorrir poderia ser visto apenas como um detalhe, mas na vida a gente merece tanta coisa e às vezes a gente não faz por onde, a gente deixa passar, a gente perde oportunidades porque a gente não fala, a gente se acostuma a ter uma dentição ruim e aí não sorri e deixa de se conectar com as pessoas, e realmente a gente se acostuma. Para que a gente mude isso e saia dessa vida morna, busque se desenvolver, busque se aprimorar, valorize o seu sorriso, valorize os seus processos e cada vez mais entenda que tem ambientes para você se desenvolver, melhorar, aprimorar. A Vox to You, ela é uma escola, uma academia de oratório, aonde a gente trabalha aqui em ambientes seguros para que você possa falar, ouvir, trocar e daqui fazer o que essa dupla maravilhosa faz, levar para fora, levar para as outras pessoas, ser exemplo e cada vez mais sorrindo e estimulando com a comunicação. Parabéns a vocês, muito obrigado. E vocês que estão nos ouvindo, eu sou Luiz Marinho, sou facilitador da Vox to You. Uma alegria estar aqui com vocês também. E faça como centenas dos nossos alunos. Vem para a Vox. Obrigada, Luiz. Obrigado.